E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos então falar um pouquinho acerca de um artigo que eu escrevi na semana passada para o site Clube Austral e cujo link deixarei na descrição para vocês, para quem quiser lê-lo na íntegra sem as minhas digressões. O artigo trata basicamente do caminho que eu percorri durante a minha obra escrita, ou melhor, já publicada, né? Porque eu escrevi muito mais coisas, só que ainda nem tudo está publicado. Então, minha obra é publicada em livros. Né? Eu traço neste texto parte aí do caminho, né, que eu percorri entre essas obras, as relaciono e relaciono-as sobretudo com o último livro que eu lancei. Inclusive fiz a publicação aqui no sul do Brasil neste sábado passado, né, que foi este livro aqui, que é o Trilogia Filosófica, um livro de aforismos, fragmentos, né, sobre vários temas, desde política, sociedade, até sobre filósofos e tal, sobre arte, sobre técnica, ciência. Então são muitos fragmentos, né? É um livro todo de, não sei se vai dar para ver aí, de fragmentos, né? E de aforismos, ensaios curtos. Né? Ele tem até textos um pouco mais longos, mas no geral ensaios. Né? Então um estilo ensaístico, onde então é legal de ler, né? Porque não é um texto filosófico no estilo kantiano, assim, muito denso do início ao fim, muito longo, né, e tal, mas um texto que para leitura acaba, apesar de ser filosofia, acaba sendo mais menos denso nesse sentido da quantidade, né? Beleza, pessoal? Então, este artigo eu escrevo acerca destes livros, tá? Inclusive os outros livros estão aqui, alguns deles, né? Tá faltando outros aqui, mas estão aqui também, que eu estava lá no lançamento, organizando as coisas aqui do retorno do lançamento, né? Então, nesse artigo, como eu ia publicar, eu pensei sobre isso, né? Estava pensando sobre as questões acerca dos livros e tal, e então decidi escrever este artigo, né? Que é então intitulado Percorrendo Escritos de Heitor, a Trilogia Filosófica. Heitor é o meu primeiro livro publicado, um romance, e o último publicado é o Trilogia Filosófica, é o sexto livro, então. E no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura e comentário deste artigo. E vou deixar então na descrição aí também para quem quiser lê-lo sem os meus comentários. Então vamos lá. O lançamento físico, nessa semana, de meu livro Trilogia Filosófica, me inspirou a ideia de traçar, ainda que sinteticamente, algumas relações entre ele e meus outros 5 livros já lançados, em ordem de publicação, de modo a dar um panorama geral dos assuntos e algumas das conexões possíveis entre eles. Desde o romance Heitor, publicado em 2013, explora os abismos do indivíduo voltado a si mesmo, com suas inquietações e conflitos internos, com suas afirmações e deleites singulares, de onde alguns assuntos específicos emergiram de modo mais constante. A solidão, a vontade de conhecimento, a criatividade, a incompreensão social das naturezas excepcionais, a necessidade da união de áreas diversas dos saberes, a superação de si, entre outros. Todos eles se encontram de algum modo aprofundados também na obra Trilogia Filosófica, que carrega em si, tanto quanto Heitor, certo foco nas observações psicológicas e nas reflexões sobre arte e música. Outro importante ponto de consonância entre as duas obras é o uso de linguagem aforismática. Enquanto Heitor é um romance que alterna entre prosa, diálogos, aforismos e poemas, Trilogia é constituído sobretudo de aforismos e curtos ensaios. Então esse último ponto aí, tá, pessoal, que eu quis dizer basicamente que há uma consonância entre a escrita de ambos, embora, obviamente, o Heitor ele é um romance, então ele tem longos trechos de diálogos entre os personagens, né, tem as partes de prosa do narrador, né, também mais longas e tal, mas ele contém dentro de si também trechos de aforismo, onde o próprio personagem escreve ali os trechos deles de aforismos, né? Então esses trechos são colocados dentro do romance.
Há outros autores que já faziam isso, tá? Por exemplo, o Goethe, dentro de sua obra Afinidades Eletivas, que para mim é um dos melhores livros do próprio Goethe, já fazia isso. Tem dentro do Afinidades Eletivas o Diário de Otílie, né, que é uma personagem dele, onde a Otílie então escreve ali os fragmentos dela e o Goethe como que coloca isso, né, em partes ali dentro do romance em meio à própria trama. Só que eu vou além um pouquinho e também mescla a linguagem de versos dentro. Tá? Então, no Heitor tem prosa, diálogo, aforismo e poema também. Então, tem vários trechos ali com poemas curtos, né? E até mesmo longos dentro do romance. E no Trilogia Filosófica, então, já é inteiramente de aforismo. Então, é essa linguagem que já estava, né, há 10 anos atrás lá dentro do Heitor. Eu escrevi o Heitor com 20 anos, tá? 19 para 20 anos, ali mais ou menos na cidade, e publiquei ele com 24 anos. Então todos esses livros eu escrevi eles na verdade antes, né? Essa data que está aí é da publicação, mas todos eles foram escritos às vezes 3, 4 anos antes de eu publicá-los. Eu sempre faço isso, eu nunca publico um livro, escrevo e publico, né? Eu sempre deixo um tempo ali de maturação para eu, né, fazer correções e tal, e, né, porque a nossa cabeça vai mudando com o tempo, então faço ali a reescrita, deixo, né, para ter um outro olhar futuro sobre o livro e depois publicá-lo. Tá? Raramente eu vou publicar uma coisa muito em cima, a não ser, obviamente, os artigos que eu escrevo para o jornal semanalmente, quinzenalmente, e para este site Clube Austral que eu tenho escrito semanalmente. Aí sim, né, obviamente eu escrevo na semana e publico, mas em termos de livro, geralmente eu dou esse tempo. Né? Então vamos continuar o texto. Já o livro de poemas Diálogos Neurais, que é então o segundo, né, que eu publiquei, também de 2013, contém assuntos semelhantes com uma temática voltada à solidão e à contemplação, embora tenha uma relação mais forte com a observação da natureza e até mesmo com um olhar mais científico sobre o mundo, ainda que embelezado pelos nuances poéticos. Este livro, tá, pessoal, é o Diálogos Neurais, que é o segundo livro que eu publiquei, esse aqui, de poemas. E este livro, como na época eu estava estudando exatas na faculdade, tá? Para quem não sabe aí, sabe que eu sou músico, eu formei em composição musical, mas antes disso eu passei um tempo estudando ciências exatas também na Universidade Federal, uma universidade da cidade de Diamantina, lá em Minas Gerais. E então, como eu estava com esse pensamento mais ali voltado para a questão da física, matemática, química, etc., né? Estava muito imerso nesse mundo, eu também resolvi passar isso para termos poéticos, certo? Uma linguagem poética. Então é por isso que esse livro ele é carregado também de uma perspectiva, digamos que científica, né? Sobre o mundo ali. Obviamente que, né, não é ciência porque está em versos, né? É toda uma questão de colocar, na verdade, parte da perspectiva científica em uma linguagem esteticamente mais, não diria mais elaborada, mas, né, de acordo ali com certos preceitos estéticos mais poéticos, tá? Então é por isso, aquela época da minha vida acabou influenciando também essa questão da poesia, então tem uma relação ali em vários poemas entre ciência e natureza, né, e tal. Então, continuando ali o texto. Édipo às Avessas, um longo poema narrativo lançado em 2014, se distingue dos outros pelo seu viés altamente satírico e por meio do qual as reflexões filosóficas se mesclam com a comédia mais cortante e a linguagem poética com a crueza das críticas sociais. Se, portanto, em Trilogia Filosófica abordo, em diferentes fragmentos, a comédia e sua criação de um ponto de vista estético, aprofundando perspectivas filosóficas tanto sobre os princípios do cômico quanto sobre os comediógrafos propriamente, é porque, em parte, eu já havia também escrito obras voltadas ao humor, sendo Édipo uma delas, enquanto outras ainda descansam no anonimato da gaveta, embora já estejam prontas, como é o caso de minha trilogia satírica e de meus Filhos de Priapo, ambos voltados à dura sátira social e ao humor mais ácido. Então, diferentemente dos outros, né, o Édipo às Avessas, que foi essa terceira publicação minha, ela é voltada à comédia, tá? Ao sarcasmo, à sátira e tal. E quando eu digo ali críticas sociais, é na verdade uma sátira social. Então eu pego vários hábitos, né, das pessoas, e aí dentro dele também já tem muita coisa aí voltada à questão dos relacionamentos também, tá? Porque o Édipo é um livro muito voltado para isso, é uma crítica
de toda a conjuntura aí dos relacionamentos já na época, né, tá? Como eu vou dizer que mais para frente no texto, praticamente eu previ ali muitas das coisas que iriam acontecer, porque elas já estão de algum modo, ainda que germinal, dentro do Édipo. Então todas as questões que a gente está hoje já debatendo aí né, culturalmente, né, de termos de feminismo, masculinismo, a questão dos problemas internos ao relacionamento, inclusive uma questão mais dessacralizada, tá? Um amor de um ponto de vista muito dessacralizado, já está dentro desse Édipo. Né? Não vou dizer, obviamente, tudo que, né, estamos falando aí e tal, mas em termos germinais, muitas dessas críticas nós atuais já estão ali nessas obras da época, principalmente no Édipo, e uma que eu vou falar mais para frente aqui, que é o Luísa, né, que também citei ele no texto, que é uma peça teatral minha. E no Édipo, mais propriamente, este ponto de vista dessacralizado do amor está muito presente, né? Que eu tenho abordado em vídeos passados, mas então desde quase aí 10 anos atrás eu já estava pensando nessas coisas, tá? Muito disso também vem dos filósofos que eu já tinha uma influência, né? Quando a gente pega, por exemplo, Schopenhauer, Nietzsche e tal, eles já vão observar o mundo das relações de uma outra forma, né? Então tudo isso também influenciou a minha literatura, né? Me influenciou a pensar nessas coisas do relacionamento, embora fossem sempre questões que eu já gostava, tá? Eu sempre gostei assim de observar essas questões, né? Não só na minha vida, mas nas vidas individuais que eu pude, né, acompanhar ao longo da vida, aí, desde amigos até conhecidos, né, ou pessoas desconhecidas também que eu pude observar. Então sempre gostei e também li literaturas voltadas a isso, né? Nessa época eu nem lembro se eu já cheguei a ter contato com o próprio Nessar Alita, né? Eu acho que nessa época eu ainda nem sabia da existência dele, ou talvez sabia, mas não cheguei a ler nada, né? E depois que a gente começou a ter os outros caras voltados a isso, né? O Rolo Tomás e daí em diante, mas isso foi bem posterior, né? Então nessa época eu não tinha, eu tive que pensar nessas coisas meio que ali mais pelo conteúdo que eu já tinha da filosofia antiga, ou pelo menos da filosofia de séculos passados, né? Do que propriamente de autores que estavam dizendo ali. Então eu parti muito da minha observação, né? E de um olhar filosófico de autores mais antigos, mas sem ter a influência ali do pessoal do meio, né, que hoje a gente já tem muito mais acesso, né? Então, para mim essa época foi interessante assim já para ir tecendo aí pensamentos, né, que inclusive hoje já consigo expor no canal de um modo mais claro, mas desde aquela época eu já estava meio que envolvido com isso de um modo mais ou menos inconsciente, tá? Então, vamos continuar aqui a leitura. Então, o Édipo é isso, pessoal. Quem gosta aí de poema satírico, né, ele é um poema narrativo. Tá? O que é o poema narrativo? Por que ele é diferente de um poema? O poema narrativo, ele não são poesias isoladas. Né? Então, poesias isoladas são aqueles poemas curtos ou até longos, mas que têm temas específicos que acabam dentro, né, da forma do texto ali. Então, acaba o poema, acabou aquele assunto. O poema narrativo, geralmente, é como se fosse um livro inteiro ali, como se fosse um livro de prosa, digamos assim, né, entre aspas, pode até ser quase um romance, mas ele está disposto em versos. Então, a gente tem muitos poemas narrativos aí de autores antigos. Hoje em dia, nem muita gente escreve nisso, né? É uma forma que não é tão usada hoje, mas que eu fiz questão porque eu gosto dela e acho bem interessante. E aí você consegue, né, fazer eventualmente rimas, tem a questão da linguagem poética também e tal. E dá para fazer muita coisa com isso, bem interessante assim, né? Mas, por exemplo, Camões, que vocês conhecem, né, a maioria aí, pelo menos já ouviu falar, já pegou para ver, né, a obra dele mais famosa é um poema narrativo, tá? Tem a ver com a questão do épico também, né? Muitas vezes. Então é isso. Então, o poema narrativo, na verdade, é um poema mais longo, né, sobre um assunto específico ou sobre um desdobramento dos assuntos e tal. Então, o Édipo eu aproveito, na verdade, um assunto ali paródico, que eu faço uma paródia do Édipo, de um jeito ali bem levando para a questão do absurdo, né, e jogando com a questão da sexualidade também. Então, trago várias coisas para construir essa paródia, né, mas aproveito também a ocasião ali dos assuntos para expor uma visão, portanto, mais ácida sobre a sociedade, né, uma visão mais crítica, mais sarcástica de muitos acontecimentos. Né? Então, o texto, na verdade, o Édipo ele vai ali andando, vai fazendo suas coisas, né, o personagem, e só que ao mesmo tempo eu aproveito para observar vários problemas aí, né, várias problemáticas internas da sociedade. Beleza?
Então vamos continuar a leitura a partir deste próximo parágrafo aqui. Então, o próximo livro que é o Dramas Teatrais. Dramas teatrais publicados em 2017 contém 2 peças teatrais, Hamlet no Espelho e Luísa. A primeira é um monólogo em que, partindo de certos problemas de consciência presentes no personagem homônimo de Shakespeare, os aprofunda, como que fazendo tal personagem voltar-se a si próprio e indagar-se em diálogo interior permanente. Hamlet proporcionou, na época, uma experiência não só como dramaturgo, mas também como diretor, já que podia encenar e dirigir a peça em algumas ocasiões, o que contribuiu para o cerne de muitas críticas e indagações sobre o teatro presentes em trilogia filosófica. Ou seja, na experiência ali como dramaturgo e tal, dramaturgo e diretor, né, também me gerou acabou gerando em mim vários pensamentos que posteriormente eu coloquei dentro do trilogia filosófica, que é este último que eu lancei. Ou seja, né, consegui associar aquela experiência ali da época a observações sobre o teatro, sobre a encenação, sobre, enfim, questões voltadas a isso, tal como eu falei no parágrafo anterior de Édipo. Então, a própria escrita do Édipo e de outros livros de comédia meu, ou de sátira, eles me permitiram também observar a comédia de um ponto de vista estético, né? Ou seja, a filosofia da comédia. E então, parte disso também está nesse novo livro que é o Trilogia Filosófica. Ou seja, uma visão estética, ou seja, uma filosofia da sátira, filosofia da comédia e daí em diante. Continuando o texto. Se em Hamlet no Espelho a linguagem é poética, e de fato é uma peça em verso, em Luísa é mais prosaica, fruto dos diálogos entre os dois personagens envolvidos no drama. Luísa muito me surpreende hoje, pois tal peça parece ter previsto a insurgência de todo o caos das relações amorosas atuais e, ao que parece, também futuras, desde os conflitos ideológicos entre os sexos até suas consequências psicológicas, desde as disputas por poder internas às relações até seus efeitos nos discursos e nos ambientes sociais. Com efeito, espanta-me o fato de que grande parte das discussões atuais entre grupos feministas e masculinistas, por exemplo, já estavam, ainda que de modo germinal e sintético, expostas em Édipo às avessas e, em maior grau, em Luísa. Tanto que, na época, alguns grupos teatrais nem sequer ousaram estrear a peça. Tão longe ela estava da percepção dos acontecimentos e perspectivas em voga. Embora hoje, caso seja apresentada, seria de certa compreensão imediata, devido à amplificação que ganharam suas problemáticas de lá para cá. Então, é o que eu já tinha dito um pouquinho antes, né, pessoal? Principalmente com Luísa, que é uma das peças teatrais, eu aprofundo essas questões do conflito dos relacionamentos e de como as ideologias têm feito isso. Ou seja, eu já tinha embora eu publiquei ele em 2017, Luísa, eu escrevi Luísa, na verdade, em 2014, se eu não me engano. Tá? Ou seja, desde 2014 que essas questões aí eu já tenho observadas e, digamos que consegui prever parte ali do que viria a acontecer, principalmente a partir do Luiz, eu acredito, embora obviamente eu não sabia que ia ganhar tal proporção, né, essas questões. A ponto de tantos canais serem criados para isso e tal, né, mas se um dia se vocês lerem aí, ou para quem já leu, né, quem é inscrito aí do canal já leu meus textos, em parte aí Luísa, e o tem em casa, o livro, sabe o que eu estou falando, ou seja, que nessa peça eu coloco um homem e uma mulher, tá? A mulher com uma perspectiva mais feminista, digamos assim, e o cara com uma perspectiva não feminista, tá? E aí a peça inteira os dois um contra o outro, em conflito permanente, digamos que eles se gostam, digamos assim, né? Porém, toda a questão ideológica enfim, a influência da sociedade também e tal, acaba fazendo com que eles fiquem em conflito permanente. E aí eu tento então expor a partir dos diálogos deles e tal, essas problemáticas, né, o desenvolvimento dessas problemáticas. Tá? E eu me lembro uma coisa, por exemplo, em Luísa, que eu já colocava dentro dela a influência, por exemplo, das mídias, da questão dos vídeos, da questão, enfim, da internet e tal, como que isso afetou ou afetava em parte os relacionamentos. Isso antes de ter o Instagram, né, e a gente vê que isso aí piorou muito mais, né, as novas mídias, aí, Facebook, Instagram, etc., pioraram isso muito mais. Mas na época, se eu não me engano, nem sequer tinha o Instagram ainda. Ou Tinder, nem nada disso. Só tinha, se eu não me engano, Orkut, Facebook, alguma coisa assim. Né?
Mas então, desde aquela época, eu já observo essa questão da internet e tal, né? Como também um meio que acaba entrando ali dentro dos relacionamentos também, causando determinados conflitos. Enfim, né, não vou contar aí o livro todo para vocês, quem quiser, né, quem tiver interesse aí, também vai estar na descrição aí o link para o livro, tá? Que na verdade chama Dramas Teatrais, né? A Luísa é uma peça interna aos dramas teatrais, tá? É um livro com 2 peças. E então, continuando ali a leitura do texto. Alguns grupos teatrais. Isso aqui eu já li. De fato, tá, pessoal, na época eu dei a peça Luísa para alguns grupos teatrais, mandei para alguns atores que eu conheci e ninguém quis estrear a peça. Porque primeiro que eles julgavam ela de um ponto de vista, né, ali que era uma... Enfim, eles não queriam se expor essa coisa ideológica, né? Entende? Porque a galera das artes e tal, do teatro, muita gente é envolvida com questões ideológicas, né? E aí, quando alguém cria uma peça onde está expondo todos os problemas que as questões ideológicas podem trazer, essas pessoas dificilmente vão querer expor isso. Talvez hoje, né? Aí, como eu disse ali, isto não fosse tão assim, porque todas as questões, como tomaram uma amplitude muito maior, elas estão muito mais claras hoje, mas na época era algo, este olhar para o mundo, né? Era algo mais estranho, né? Digamos assim, tá, na época. Então, vou continuar aqui o texto. Naturalmente, tais observações sobre os avanços ideológicos dentro das questões voltadas às relações atravessaram parte de meus escritos ulteriores e, portanto, temáticas semelhantes encontram-se expandidas também ao longo dos aforismos presentes na obra Trilogia Filosófica. De fato, um dos diferenciais desta última obra em relação às primeiras talvez seja o aprofundamento das questões econômicas, sociológicas e de filosofia política, algo que não existia tanto nas primeiras publicações. Então aqui, eu quero dizer basicamente que se eu pegar lá aqueles primeiros livros, por exemplo, Heitor, Diálogos Neurais, daí em diante, até mesmo o Édipo, eles não têm uma questão deste olhar mais sobre essas questões econômicas, políticas e ideológicas, né? E Luísa, né, isto já é um pouco mais profundo, digamos assim, do que nas outras publicações. Então, continuando a leitura. Em Antologia Poética, de 2019, por outro lado, retorno com temas mais leves, quando comparados às temáticas de Luís e Édipo, todos eles espalhados entre versos de modos as mais variadas. Desde poemas mais longos até haikais. Para quem não sabe, haikai é um poeminha de 3 versos apenas, tá, pessoal? Abarcando 3 obras poéticas de 3 anos diferentes. Várias de suas temáticas, no entanto, embora divergentes em relação aos 2 livros citados acima, se assemelham à temática de vários fragmentos presentes no livro Trilogia Filosófica, como a liberdade, a relação com o inapreensível e o infinito, a ambiguidade das identidades, entre os outros assuntos. Então, basicamente, eu quero dizer que parte do conteúdo que eu já expus poeticamente dentro do Antologia Poética também está desenvolvido filosoficamente, né, no livro Trilogia Filosófica. Então há aí uma relação, né, profunda entre a literatura e a filosofia, no caso dessas obras. Continuando o texto. Além destas publicações, incluo aqui meu trabalho de conclusão de curso e minha dissertação de mestrado, já que também são, de alguma forma, textos públicos. No primeiro, de 2018, intitulado Os Deuses no Exílio, Processos Composicionais, e feito enquanto trabalho dentro do curso de bacharelado em composição musical, exponho os processos criativos envolvidos em minha composição intitulada Os Deuses no Exílio, baseado na obra literária homônima do poeta alemão Heinrich Heine, além de expor e aprofundar alguns de meus conceitos voltados à estética e à poética, como o conceito de personagem motívico e o que chamei de teoria do processo circular expansivo. Somado a isso, pude concluir ainda uma inovação no campo das técnicas de composição e análise musical que nomeei de forma motívica, a qual consiste em um meio matemático de se extrair a forma musical total de um ou mais motivos musicais e também o contrário, gerando ainda meios singulares de fazer análises musicais. Então aqui eu estou falando do meu trabalho de conclusão de curso, tá, pessoal? Onde ali na composição musical, dentro da federal, você tem que, em parte, escrever sobre uma obra específica sua, ou várias obras. Aí, no caso, eu escolhi uma obra específica e fiz o meu trabalho sobre ela. Só que eu aproveitei esse trabalho para expor alguns conceitos estéticos e poéticos meus também, não apenas fazer uma análise da obra. Tá? Não vou aprofundar aqui porque são questões muito técnicas ali da música, né? Então, para quem não é da música, talvez fique bem mais difícil, né, de saber. Mas é basicamente isso.
alguns dos conceitos ali que eu falei, né, de personagens motivos, aqui dentro do texto, teoria do processo circular expansivo, né, para quem tiver interesse nisso, pode me mandar aí um e-mail, né, meu e-mail está lá embaixo do vídeo, vai estar embaixo, e eu posso enviar, né, o próprio trabalho e tal, até porque ele é público, né, então não é um trabalho que seja vendido, digamos assim, né, a própria universidade dispõe. Então, continuando o texto. Somado a isso... desculpem, é no próximo parágrafo. Já minha dissertação de mestrado na filosofia foi voltada ao estudo e aprofundamento das problemáticas que envolvem o drama musical grego em Nietzsche e Richard Wagner, e trata de temas como ópera, drama musical wagneriano, coro grego, estética, etc., além de abordar autores indiretamente, como Schopenhauer e os tragediógrafos da antiguidade. Tais assuntos influenciaram vários trechos presentes na obra Trilogia Filosófica, porquanto nestas são citados todos estes autores, ainda que com outros focos, que não aqueles voltados ao drama musical grego. Então, se meu bacharelado foi na composição musical, né, esse é o trabalho de conclusão dentro da música mesmo, meu mestrado foi na filosofia, embora então filosofia da arte, digamos assim, né, filosofia da música, que a gente chama dentro da filosofia de estética. Então, minha dissertação é voltada justamente para Nietzsche, Wagner e o drama musical grego a partir de ambos. Tá? Também é um tema muito específico, né? Não vou entrar em detalhes nele aqui. Posso fazer vídeos futuros. Eu também tenho um canal de estética, tá, pessoal? De filosofia da arte e da música. Para quem quiser, chama Reflexões Musicais Estéticas. Ele também está aí dentro do meu canal, na parte canais. Para quem se interessar por isso aí, eu tenho um canal onde eu posto ali 2 a 3 vídeos por semana só sobre filosofia da música, né, e filosofia da arte em geral, que é um tema que, né, me acompanha também muito aí. E então vamos para o trecho final do texto. E minha dissertação também, quem se interessar, eu posso enviar. Tá? Só me pedir que eu envie a dissertação, que ela é pública também. Último parágrafo. Todas estas obras... desculpem. Embora todas essas obras tenham divergências formais e estilísticas entre si, bem como variedade entre seus conteúdos, um fio condutor as liga, do qual, antes mais inconsciente de si, hoje sou mais consciente e pode ser sintetizado no que tenho chamado atualmente de filosofia egóica, que também pode ser pensado enquanto um realismo egóico, o qual, porém, pretendo expor mais profundamente apenas em textos futuros. Com efeito, a literatura de um autor pode alimentar a longo prazo sua filosofia e vice-versa, tal como foi o caso de Voltaire, Nietzsche, Sartre, por exemplo, bem como do próprio Platão, que, como muitos sabem, foi poeta antes de se tornar filósofo. Então aqui eu faço essa alusão, né, com essa questão da literatura influenciar a filosofia, né, e a filosofia influenciar a literatura, e isso às vezes dentro de um mesmo autor, tá, pessoal? Então, no meu caso, aconteceu muito isso, ou seja, eu sempre escrevi literatura e filosofia paralelamente, né, e uma sempre influenciou a outra, né? E então, esse texto aí, este caminho, né, esses caminhos que eu percorri aí, que eu tento explorar um pouquinho aí, são, portanto, um exemplo disso também. Tá? E, como eu digo aí no último parágrafo, um fio condutor que perpassa todas essas obras, de modo mais ou menos inconsciente, são questões voltadas ao que eu tenho chamado atualmente de filosofia egóica, tá? Que aos poucos tenho também exposto aí no canal. Então, todo este livro também tem alguma coisa a ver com isso, direta ou indiretamente, porque, como eu digo ali, antes era um processo mais inconsciente, aos poucos eu vou tomando, digamos, consciência disso. Claro, né? A gente vai se descobrindo, vai vendo ali o que é mais constante no nosso pensamento, na nossa obra e daí em diante. Então, todas as questões vão ficando cada vez mais claras, digamos assim, de modo que eu consiga expor, inclusive em termos filosóficos, o que antes eu conseguia só expor mais de modo literário, digamos assim, né? Mais poético e daí em diante. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Quem tiver interesse por algum dos livros ou algum dos textos, eu vou deixar aí na descrição, né? Mas quem não encontrar aí pode me perguntar nos comentários também que eu respondo. Ou se quiser saber algum outro detalhe aí dessas questões todas, também estarei à disposição para resposta nos comentários. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Eu vou deixar também o link aí desse texto na descrição. Dentro dessa página aí tem, se vocês clicarem aqui, olha, no meu nome aqui, olha, embaixo do próprio
título, tá? Vocês vão entrar aqui numa página onde há todos os meus artigos que eu escrevi até agora dentro do site, olha só. Tá? Então, geralmente, toda semana eu escrevo um artigo e gravo um vídeo, tá? Que não está postado aqui no YouTube. Então, se vocês quiserem, ó, toda semana eu estou postando. E desse site também vocês podem receber a newsletter dele, caso vocês se inscrevam. Beleza, pessoal? Então, são vários artigos aqui, cada um de um tema, assim, mas que tem tudo a ver com coisas também que estamos eventualmente aí trabalhando no canal. Tá ok, pessoal? Este site é o do Clube Austral, tá? Então, por hoje é isso. Espero que não tenha deixado nenhuma questão muito aberta assim, mas quem quiser então saber mais sobre esses temas é só me perguntar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.